Quero desejar também as boas-vindas aos irmãos que nos visitam, aos missionários. Sejam todos muito bem-vindos em nome de Jesus. Nessa noite abençoada, noite de celebrarmos a ceia do Senhor. Eu quero iniciar minha fala nessa noite compartilhando brevemente um testemunho muito pessoal, particular, com tudo que os irmãos também participaram, fazem parte também dessa vitória que Deus deu a mim, a Kátia e a Cainã. Há alguns anos, ou melhor, já há 4 anos e meio, os irmãos sabem e acompanham a nossa dificuldade, a nossa... Tem alguma coisa apicando aí o tempo todo? Ok. Tem acompanhado o nosso sofrimento, a nossa angústia, aquilo que temos passado em relação à enfermidade de Cainã, as suas alergias. Ele nasceu alérgico à proteína do leite. Os irmãos sabem, têm acompanhado já há alguns anos todo o nosso cuidado a fim de preservá-lo, de não ter contato com o leite, porque toda vez ele adoece. Os irmãos sabem como tem sido complicado para nós em todo esse tempo. Você tem ideia da intensidade da sua alergia. Caso tomássemos um copo de leite, não podíamos soltar o hálito perto dele. 24 horas ele estava no hospital. E os irmãos sabem e acompanharam os pedidos de oração diante de algumas idas e vindas no hospital. Nosso desejo era que Deus nos desse graça. Sabíamos que Deus é soberano para curá-lo ou não. Se fosse para curar, daríamos glória. Se Deus não curasse, continuaríamos glorificando a Ele, pedindo então graça e misericórdia para continuar. A grande questão, irmãos, é que nós procuramos um alergologista, fizemos vários exames e todos os exames que Cainã fez deu negativo na alergia. E daí foi interessante, porque quando o médico falou a ele, não tem alergia a nada, eu disse, pô, mas tem que dar alguma coisa. Quando ele viu uma vaca na rua, a gente já tem que pegar outro caminho. Aí o médico disse, mas não dá nada, vamos fazer outro exame. Faz de novo o exame de sangue, também não deu nada. O médico disse, olha, ele não tem alergia nem a poeira doméstica. Não tem a leite, não tem a chocolate, não tem nada, não tem alergia a nada. E daí nós tínhamos 2 alternativas: ou fechar o coração em incredulidade, ou crer definitivamente que Deus o curou. E daí, irmãos, já fazem quase 20 dias que Cainã come tudo que você imagina. Glória a Deus. Agora, não foi possível, mas se fosse, eu queria que você tivesse a oportunidade de vê-lo comendo o seu primeiro pedaço de pizza. Você não faz ideia como foi emocionante aquilo. Ele pegar o pedaço de pizza, claro, ele escolheu o maior que tinha na mesa. E ele escolheu propositalmente uma pizza de queijo. Ele quer, pai, eu quero de queijo. Tá bom. Se você não tem alergia, vai comer pizza de queijo. E daí, irmãos, nós louvamos a Deus. Ele comeu pizza de queijo, ele comeu bolo, ele tomou iogurte, ele tomou leite, ele fez tudo. E para a glória de Deus não teve nada. Nós louvamos ao Senhor. Louvamos a Deus porque Deus é um Deus que ouve as orações dos seus servos, atende-nos, nos socorre no momento da angústia. Eu louvo a Deus por isso. Nosso cuidado agora é para que ele não exagere, para que mantenha sempre a sua alimentação saudável, para a glória de Deus. Eu quero mais uma vez agradecer as orações dos irmãos, porque essa vitória não é só nossa, é do povo de Deus, que chorou quando nós choramos e agora nos alegra porque estamos alegres. Amém? Eu estava hoje à tarde meditando no que nós iremos expor hoje à noite e me veio à memória a história de um dos grandes homens de Deus da história da igreja, Jonathan Edwards, pastor puritano na Nova Inglaterra, hoje conhecido como os Estados Unidos da América. Jonathan Edwards, ele foi expulso da sua igreja, mas o inusitado é por que ele foi expulso da sua igreja.
ele herdara o pastorado naquela igreja do seu avô, que por muitos anos foi pastor ali. Ele herda o pastorado, mas houve uma manifestação naquela igreja congregacional que se juntou e disseram: nós não queremos mais o pastor Jonathan como nosso pastor. Aquilo foi forte ao seu coração, ele não esperava por aquilo, uma vez que ele tinha um enorme zelo pela pregação da palavra, era um doutor em teologia. Ainda hoje nós nos deleitamos na profundidade teológica dos seus escritos. O autor do famoso sermão Pecadores nas Mãos de um Deus Irado, protagonista ou um dos que desfrutou talvez um dos maiores avivamentos da história da igreja. Mas a igreja certa vez se reuniu e disseram: nós não queremos você como pastor, pelo simples fato de que o Senhor tem proibido que os ímpios participem da ceia do Senhor. Porque o Jonathan Edward tinha uma compreensão teológica diferente do seu velho avô. Enquanto que o seu avô tinha uma perspectiva da ceia mais liberal, em que todos participavam, fossem crentes ou descrentes, o Jonathan era cativo da palavra de Deus e entendia que a ceia do Senhor é para regenerados, é para convertidos, é para discípulos do Senhor. E não autorizou e não permitiu que os ímpios, os visitantes que não eram convertidos, participassem da ceia a fim de livrá-los de uma condenação e juízo vinda do próprio Deus. A igreja discordou, achou que o pastor estava equivocado teologicamente e o convidou a sair. Eu quero os convidar, irmãos, nessa noite a meditar na importância da centralidade de Cristo na ceia do Senhor, à luz do texto de 1 Coríntios capítulo 11, verso 17, e nós iremos ler até o verso 34. E após a leitura nós iremos orar. Eu quero convidar você a permanecer com o texto aberto até o fim, uma vez que nós iremos consultá-lo inúmeras vezes. Diz assim a palavra de Deus, 1 Coríntios capítulo 1, verso 17. 1 Coríntios capítulo 11, verso 17, capítulo 11. Diz assim a palavra de Deus: nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vós ajuntais, vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo estou informado haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja. Eu em parte o creio, porque até mesmo importa que haja partido entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando pois vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes porventura casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que eu vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo, porque eu recebi do Senhor, que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão, beberdes o cálice,
anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor, indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma o pão e beba o cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, come em casa, a fim de não vos reunires para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Vamos orar ao Senhor. Querido Deus, nós te louvamos pela tua graça, Pai, por tuas misericórdias. Te louvamos porque o Senhor tem nos auxiliado em todas as coisas. Nada foge do teu controle, tu és poderoso. E nós te louvamos. Fala aos nossos corações nessa noite. Fala de maneira, ó Deus, extraordinária. Abre a nossa mente e que possamos ter uma compreensão abençoada, transformadora e salvífica de tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Na minha meditação, imaginei estando do lado do apóstolo Paulo. E se você faz uma leitura paciente, por completa, da carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, você percebe que era uma igreja extremamente trabalhosa, complicada. Havia problemas morais, de caráter, havia problemas teológicos naquela igreja. O que levou o apóstolo Paulo a escrever esta carta, e nesta carta inúmeras exortações, chamando o povo ao arrependimento e a corrigir distorções que aconteciam no momento do culto. Eu tenho o hábito de ler, estudar e em seguida dormir, porque à medida que eu durmo, eu aprendo melhor aquilo que acabei de ler. E um desses momentos e cochilos rápidos, eu imaginei estando ao lado do apóstolo Paulo, e pensei o que é que o apóstolo Paulo, ou o que eu diria se Paulo dissesse: você tem a oportunidade de dizer alguma coisa a esses irmãos? Perceba que no verso 34, Paulo diz: alguma coisa eu ainda vou falar quando estiver com vocês. E daí eu imaginei ao lado do apóstolo Paulo. Eu imaginei dizendo o seguinte: amados irmãos, é um prazer estar aqui com vocês. De antemão eu quero agradecer a oportunidade dada pelo apóstolo Paulo, a qual eu admiro muito. E a palavra que eu tenho para dizer a vocês nessa noite, igreja de Corinto, é: a bodega fica na esquina, não é na igreja. E me imaginei depois correndo e me escondendo atrás do apóstolo Paulo, porque certamente alguém tentaria me bater. A bodega é na esquina, porque Paulo estava combatendo problemas inimagináveis dentro daquela igreja. Nos versos 17 ao 23, ao 22, nós temos a clara evidência do que o apóstolo Paulo estava combatendo. O interessante é que Paulo não faz elogios, Paulo se recusa a elogiar aqueles irmãos daquela igreja. O verso 17 termina dizendo: vós ajuntais não para melhor, e sim para pior. E nisso no verso Paulo diz: não vos louvo. O verso 22 termina também o apóstolo dizendo: não vos louvo.
Eu não tenho o que elogiar, eu não tenho do que apreciar diante da atitude pecaminosa de vocês. E Paulo deixa claro aquilo que ele está dizendo. Verso 18, Paulo toma a informação de que havia divisões na igreja. Esse tema é recorrente porque nos primeiros capítulos havia grupos, facções dentro da igreja. Uns diziam que era de Paulo, outros diziam que era de Apolo, outros diziam que era de Pedro, e havia um grupo dos mais espirituais, diziam que era de Cristo. Na realidade, esse grupo era o mais perigoso, porque eles diziam que era de Cristo não porque amavam a Cristo, mas porque eram inimigos dos outros. Esses eram os mais perigosos. Contudo, quando Paulo diz aqui que havia divisão entre vós, necessariamente ele não está se referindo a esses grupos que ele já havia tratado no início da sua carta. Muito provavelmente, a divisão que havia aqui era entre pobres e ricos, porque ele deixa claro que havia um grupo que comia no momento da ceia, enquanto que o outro ficava sem ter o que comer. Porque havia uma tradição na igreja do primeiro século. Eles se reuniam para o ágape, para a festa do amor, para celebrar o amor, para celebrar o dom de Deus, o dom de amar. E nessa celebração do ágape, eles também celebravam a ceia. Antes de celebrar a ceia do Senhor, havia muita comida, havia muita bebida. Eles se encontravam para o ágape, e todo ágape tinha comida, todo ágape tinha bebida. A grande questão é que havia uns que comiam demais e outros não comiam nada. A grande questão é que, ao passo que alguns enveredavam-se pela glutonaria e pela bebedice, alguns terminavam o ágape não sentindo-se amados, mas desprezados, porque não comiam nada e não bebiam nada. Certamente havia essa divisão dentro do seio daquela igreja. Portanto, o primeiro problema que havia no momento do culto da ceia que Paulo tenta corrigir é o problema de facções, divisão entre pobres e ricos, em uma festa que deveria ser celebrada o amor em sua prática. Mas Paulo chama a atenção a outra coisa aqui, é que havia embriaguez no momento da ceia. Imagine você terminando um culto como esse, maravilhoso, para a glória de Deus, em que à medida que nós louvamos a Deus, sentimos que Deus de fato está trabalhando em nossa vida, nos convencendo das verdades reveladas em sua palavra, mas de repente passa-se meia hora, 1 hora, 2 horas, e o culto termina e nós estamos embriagados, não do Espírito, mas todos alcoolizados. Paulo os repreende aqui, lá no verso 21, ao passo que há também em si embriagado. Por isso meu desejo era dizer aos irmãos que a bodega é na esquina, e o culto que Deus recebe é aquele que Ele determinou que fosse dado a Ele. A adoração que agrada a Deus, o culto que agrada a Deus, é aquele que Deus formatou e estabeleceu que fosse dado a Ele. Portanto, Paulo chega no final do verso 22 e diz: certamente nisto não vos louvo. E a partir do verso 23, o apóstolo Paulo vai chamar a atenção da vida da igreja, mostrando-lhe que Jesus Cristo é a centralidade do culto da ceia. Que quando a igreja se reúne no momento de culto público, como este aqui, por exemplo, Cristo é quem deve ser adorado, Cristo é quem deve ser cantado. Ele é o protagonista, o personagem principal da nossa adoração. Ele é quem manifesta a glória para a sua igreja.
É por isso que nós cantamos Cristo, nós oramos a Cristo, nós apreciamos Cristo, nós adoramos a Cristo, porque Ele ocupa o centro das atenções no momento do culto. Como é que Paulo faz isso aqui? Como é que o apóstolo Paulo chama a atenção à centralidade de Cristo na ceia? O verso 24, ele diz que as palavras de Jesus foram: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazer isto em memória de mim. No verso 23, Paulo deixa claro que a autoridade que ele está falando vem do próprio Cristo, quando ele diz: porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que na noite em que foi traído, tomou o pão. De maneira que as palavras do apóstolo Paulo agora não partem da sua autoridade própria. Ele deixa claro a origem da sua autoridade em corrigir a confusão, a baderna, a bebedeira, a glutonaria que havia no momento da ceia. E Paulo faz isso de propósito, porque os capítulos 1, 2, 3 e 4 da sua carta, ele deixa claro que havia alguns irmãos da igreja que estavam se opondo ao seu apostolado. Diziam que Paulo não tinha autoridade e se rebelavam contra Paulo. Mas agora Paulo está dizendo: olha, eu recebi do Senhor e também vos entrego. A autoridade de Paulo é a autoridade de Cristo. E Paulo vai falar de Cristo com a autorização do próprio Senhor Jesus Cristo. E deixa claro a centralidade dele no culto, quando diz que, tendo dado graças, o partiu e disse: este é meu corpo, que é dado por vós, fazer isto em memória de mim. O momento da ceia é o momento de refletirmos no passado, de trazermos à memória aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário por amor ao seu povo. Essa é a ideia do apóstolo Paulo, de maneira que, celebrando a ceia, comendo do pão, nós estamos trazendo à memória aquilo que aconteceu na cruz do Calvário no passado. Mas Paulo avança um pouco mais e diz que, de semelhante modo, após ter ceado ou ter comido, ele tomou o cálice e disse que este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. Perceba que agora nós temos o corpo de Jesus, mas também temos o sangue de Jesus, o corpo que foi moído pelas nossas transgressões, transpassado por nossas iniquidades, mas o sangue foi derramado, declarando que alguém morreu por amor a pecadores. A ceia está centralizada em Cristo. E mais uma vez Paulo repete a expressão: em memória de mim. Mas uma coisa nos chama a atenção ainda no verso 26, quando o apóstolo Paulo diz que este momento da ceia, ele não foi um momento único, pontual, mas um momento que se repetiu e que deve repetir-se até que o Senhor venha. Aí Paulo prossegue e diz: por isso aquele que come e bebe, come o pão ou bebe o cálice do Senhor indignamente, come e bebe condenação, será réu do corpo e do sangue de Jesus. E Paulo então, em seguida, traz aquele célebre texto: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo e o sangue, bebe juízo para si. O apóstolo Paulo chama a atenção da centralidade de Cristo no momento do culto, mas também chama a atenção para as consequências de negligenciar completamente a pessoa de Cristo e a importância do significado da ceia. Para o apóstolo Paulo, a ceia, tendo Cristo como centro, pode abençoar ou pode condenar o indivíduo diante de Deus. A compreensão correta do momento,
a compreensão correta do significado daquilo que estamos fazendo aqui e agora, neste momento, trará, irmãos, a bênção de Deus sobre nós. Uma vez que entendemos que o culto é centrado em Cristo, uma vez que entendemos que o culto deve haver ordem, uma vez que entendemos que estar diante de Deus no momento da ceia do Senhor é o momento de inclinarmos a fronte, botar a mão no peito, tirarmos as sandálias em uma atitude de humildade e dizer: só o Senhor é Deus e Cristo é Senhor. É o momento de louvarmos a Deus por aquilo que aconteceu na cruz do Calvário, trazermos a memória e refletirmos nessas verdades e nas suas implicações para a nossa vida. Mas se isso não acontece, o apóstolo Paulo alerta. Ele diz que alguns estão enfermos. E a enfermidade aqui é uma ação do juízo de Deus na vida daqueles que não discerniram o momento da ceia, na vida daqueles que não discerniram e participaram da ceia e participam da ceia de forma indigna. Alguns estão enfermos, e o apóstolo Paulo usa uma figura de linguagem chamada de eufemismo quando diz: e muitos dormem. Na realidade, o que Paulo quer dizer: alguns dos nossos irmãos aqui na igreja de Corinto estão doentes. E essa enfermidade é uma disciplina de Deus, por não discernir o momento da ceia. Mas há outros que já morreram, já partiram, porque assumiram uma atitude semelhante. É por isso que no verso 32 ele diz: mas quando julgados somos disciplinados pelo Senhor, não para sermos condenados com o mundo. Alguns irmãos da igreja de Corinto estavam enfermando, e a enfermidade tinha como causa a má compreensão do culto. Alguns já haviam até morrido, causa morte, postura indigna no momento do culto na ceia do Senhor. E daí, irmãos, o culto a Deus é uma bênção, ao mesmo tempo que é algo extremamente perigoso. Cultuar a Deus é perigoso, porque se eu me apresento diante de Deus de qualquer forma e assumo uma postura indigna e não compreendo o significado, as implicações espirituais do momento, da ocasião, eu estou juntando juízo sobre a minha vida. E a disciplina de Deus, por amor a mim, virá inevitavelmente. Eu quero chamar a atenção a algumas coisas práticas aqui no texto. Se Cristo é o centro do nosso culto, Ele nos leva a refletir no que aconteceu no passado, quando o seu corpo foi moído pelas nossas transgressões, quando Ele revelou todo o amor de Deus por pessoas indignas, que não tinham a dignidade de aproximar-se diante de Deus por meio dos seus próprios méritos, mas lá no passado, na cruz do Calvário, o Senhor nos salvou. Ele entregou a sua vida, foi moído, derramou sangue, houve morte, e morte de cruz, morte vergonhosa, por amor aos seus inimigos. Nós temos que refletir nisso. Uma vez que Cristo é o centro do nosso culto, eu tenho que compreender o que Ele fez por mim. Eu tenho que entender as implicações disso. E quando eu entendo o amor de Deus revelado na cruz do Calvário, quando eu compreendo o que aconteceu naquela cruz no passado, onde eu ainda nem existia, eu glorifico mais a Deus. O meu coração se enche de louvor, de gratidão, por saber que apesar de não estar naquele momento histórico, de não viver aquele momento real, Deus já havia me escolhido nos seus planos. Aleluia. E que Cristo morreu no passado por um pecador que viria no futuro.
Por isso, irmãos, o meu culto é apaixonado. É por isso que o nosso coração deve encher-se de alegria. Alegria, irmãos, que muitas vezes ou sempre nós não temos a capacidade de escrever em palavras do que é estar na presença de Deus, na condição de salvo, porque Ele assume a centralidade do culto. Nós temos que refletir no que aconteceu no passado. Éramos pecadores, fomos salvos. Mas Cristo também nos chama a refletir no presente, no aqui, no agora. Afinal de contas, a recomendação do apóstolo Paulo é que nos apresentemos de maneira digna e examinemos o nosso coração. Paulo chama a atenção para uma autoanálise, para discernirmos, compreendermos, de maneira que o culto é racional também. Nós choramos na presença de Deus, nos emocionamos na presença de Deus, nós choramos na presença de Deus, nós pulamos na presença de Deus, nós nos emocionamos na presença de Deus, mas nós temos que pensar nas coisas de Deus, nós temos que refletir nas coisas de Deus, nós temos que discernir as coisas de Deus. Ao passo, irmãos, que temos que nos apresentar dignos diante de Deus. O único pecado que Deus não perdoa na vida de um crente é aquele que não é confessado. Porque se confessar os vossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. De maneira, irmãos, que o culto de ceia, Cristo ocupando o centro, é o momento perfeito para nos apresentarmos diante dele e pedirmos perdão a Deus. Perdão pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões. E o pecado, irmãos, é tão devastador que tem a capacidade de cauterizar a nossa mente, de nos deixar paralisados, de nos levar ao auto-engano, a ponto de pensarmos que está tudo bem, quando na realidade está tudo errado. O pecado tem a capacidade de fazer com que um mentiroso, por exemplo, acredite na sua própria mentira, quando todos sabem que ele está mentindo. Mas ele acredita. E tenta levar as outras pessoas a acreditar naquilo, porque aquela mentira é a sua verdade, e ele defende com a sua alma. Isso é pecado. E Paulo diz que apresentar-se dignamente diante de Deus nos coloca na condição de réu do corpo e do sangue de Jesus. Você faz ideia o que é isso? Os que se apresentam de maneira indigna diante de Cristo no momento da ceia é culpado de ter matado Jesus. É réu do corpo e do sangue. É o momento perfeito, irmãos, de refletirmos na nossa atual condição com Deus, de pedirmos a Deus por misericórdia, de firmarmos alianças. É momento de retornarmos a Deus em arrependimento, se porventura estivermos distantes. É o momento de reconhecermos verdadeiramente quem somos. E se você não sabe ainda quem você é, se aproxime de Deus, que Ele lhe revelará. De maneira que a única forma de nos conhecermos verdadeiramente é nos aproximarmos de Deus. Quanto mais você conhece a Deus, mais Deus revela quem você é. E quanto mais você conhece a Deus, mais você percebe a sua indignidade de estar diante dele, mas por misericórdia Ele nos recebe. Se Cristo ocupa o centro do nosso culto, se Ele ocupa o centro da nossa vida nesse momento, irmãos, nós somos convidados a nos apresentar de maneira digna e a refletir nas verdades reveladas na ceia. Mas Paulo nos chama a atenção não apenas ao passado e ao presente. Paulo nos chama a atenção a uma esperança futura.
porque ele diz que este momento aqui se repetirá até que o Senhor venha. Essa é a esperança da igreja. De maneira que quando nós celebramos a ceia, de maneira dramática, porque falamos acerca de uma morte, mas o morto reviveu, voltou à vida, está entre nós, se revela na igreja, sonda o coração da igreja. É dramático isso. Paulo nos chama a atenção ao fato de que esse que morreu, ressuscitou, um dia voltará. E todas as vezes que nós celebramos a ceia, nós anunciamos a morte, a ressurreição, mas anunciamos também que um dia Jesus voltará para buscar a sua igreja. Por isso Paulo nos chama a atenção a uma esperança futura. A Bíblia, irmão, não nos promete uma viagem segura, nos promete uma chegada certa. De maneira que no mundo nós teremos aflições, mas nós devemos nos alegrar, buscar em Deus bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo, venceu o maligno. E se Cristo triunfou, a igreja vai triunfar. Se Cristo é invencível, a igreja também é. Se Cristo, irmãos, não pode ser derrotado, a igreja triunfará inevitavelmente, mas até que esse dia seja consumado, nós seremos perseguidos. Haverá choro, pranto, momentos de tristeza, dor, sofrimento e talvez até morte de muitos dos nossos irmãos, mas a grande questão é: há no meu coração, e o momento da ceia revela isso, que há uma esperança futura, e se eu estiver com os pés aqui na terra e os olhares na eternidade, tudo será diferente. Você sabe que ninguém vai partir dessa vida para outra se não for por meio da morte. Nós sabemos disso. Eu costumo respeitosamente brincar que ninguém vai morrer de saúde, até porque a morte é a punição permanente do pecado, pelo pecado. Todos nós morremos, e a possibilidade da morte causa pavor no nosso coração. Mas eu queria chamar a sua atenção ao fato de que é importante viver na perspectiva da morte, não desejando que ela venha, mas sabendo que ela é real e que ela selará a passagem daqueles que vão encontrar-se com o Senhor. E Jesus voltará, os mortos ressuscitarão, e os que estarão vivos pela ocasião serão tomados para o Senhor. E a volta de Cristo, irmãos, ela é primeiro visível a todos. A palavra de Deus diz que todo olho verá. A Bíblia também diz que a volta de Cristo é inesperada. E por mais que possamos idealizar, conjecturar e alguns até enganosamente marcar uma data da volta de Cristo, ela será inesperada. Nós não sabemos quando, nós não sabemos o dia, nós não sabemos a hora. O que nos resta é dizer hosana que vem em nome do Senhor. O que nos resta, irmãos, é desejar com todas as nossas forças, com toda a nossa fé, com todo o nosso coração apaixonado por Deus, que Ele volte e consuma a sua vontade, os seus planos em nossa vida, porque melhor está com o Senhor. Agora, se o apóstolo Paulo diz que nós devemos celebrar a ceia até que Ele venha, e a vinda dele é inesperada, eu tenho que me preparar para esse momento. Eu tenho que aguardar de maneira digna, com o coração contrito, arrependido, obediente, inclinado ao trono da graça de Deus. O apóstolo conclui os versos de 30 a 34 falando acerca do juízo de Deus.
E diz que se o juízo estiver sobre as nossas mãos, nós não teríamos a capacidade de nos julgar nós mesmos. Nós não seríamos julgados. Certamente nós pegaríamos a nossa causa e diria inocente. Porque se Deus não ocupa, se Jesus não ocupa o centro da nossa vida, do nosso culto, nós estamos nesse lugar. Se o culto não for cristocêntrico, inevitavelmente o culto é antropocêntrico, ou seja, o homem está no centro. E quando o homem está no centro, irmãos, ele tem a capacidade de olhar-se de frente para o espelho e dizer: quão grande és tu, quão grande és tu. Mas se Cristo está no centro, Ele é quem julga. E nós seremos julgados, irmãos, pelas nossas obras. Nós seremos julgados por aquilo que fazemos. Nós seremos julgados pela postura no culto. Nós seremos julgados pela compreensão que temos do Cristo que passeia no meio da igreja, do Cristo que sonda, que perscruta, que exorta, que edifica, que consola, que está no aqui e agora. Nós não podemos ver, não há uma presença física de Jesus no momento do culto, mas há uma presença espiritual que sonda o coração da igreja. Pois Ele mesmo diz: eu irei, mas vos enviarei um outro Consolador, Ele vos ensinará todas as coisas. Ele mesmo diz que estarei convosco todos os dias, até a consumação. É Ele quem aprova, é Ele quem reprova. É Ele, irmãos, quem avalia o culto. De maneira que nós temos que perder aquele hábito de chegar no final e dizer assim: o que é que tu achou do culto? Foi pesado, não fluiu. Não deve ter fluído de fato. Para uma pessoa que começou de manhã, sem consagrar o dia do Senhor, sem ter o mínimo de momento de leitura da Bíblia, de oração, emendou todos os programas na televisão, e nenhum edifica, não tem como culto à noite ser leve. Tem que ser pesado. Mas a grande questão é que Deus não deu essa prerrogativa de nós avaliarmos o culto. Quem avalia o culto é Ele, porque o culto é para Ele. É Ele quem diz: eu fui adorado, eu não fui adorado. É Ele quem diz: eu me agrado no culto, eu não me agrado no culto. Essa é a grande questão. Nós não estamos aqui para avaliar Deus, nós estamos aqui para apreciar Deus. Nós não estamos aqui, irmão, para com nenhum outro motivo, ou não há nenhuma outra razão de estarmos aqui, a não ser adorar a Jesus Cristo. Nós nos reunimos aqui domingo após domingo, e a intenção que deve haver no nosso coração é de adorar Cristo, o centro da vida da igreja. A bodega fica na esquina. Aqui é lugar de adoração. É lugar de pessoas apaixonadas por Deus. Aos que vão ao Peru, você não pode recomendar aquilo que você não aprecia. Você só pode recomendar a Cristo a uma outra pessoa se você aprecia Cristo. Aos que desejam fazer missões, a adoração é o combustível das missões, porque a missão ocupa um caráter provisório na vida da igreja, mas a adoração permanecerá eternamente. De maneira que uma igreja que não adora, não cultua a Deus, não faz missões. Como é que nós vamos falar daquele que nós não apreciamos? Você só convida alguém para ir a um restaurante se você gostar da comida daquele lugar. Se nós não apreciarmos a Deus, irmãos, nós não recomendaremos a Deus a uma outra pessoa. Se nós não apreciarmos a Cristo, nós não recomendaremos a Cristo.
Portanto, irmãos, que nessa noite nós possamos participar do pão e do vinho, compreendendo as implicações dessa verdade e desse momento que se repetirá até o dia do Senhor voltar e nos levar para estar com Ele. Vamos ficar em pé e adorar o Senhor. Aleluia. O ministério do louvor, por gentileza. Vamos adorar a Deus com intensidade, irmãos. Vamos adorar a Deus na beleza da sua santidade. Vamos adorar a Deus nessa noite